Olá, alunos do 7º ano. Vamos continuar o estudo de álgebra e dessa vez a gente entra nas equações. Eu estou dividindo em duas partes. Primeiro, a gente vai ver da página 25 até a página 34, mais os conceitos que vão ser trabalhados aqui. Então, eu quero que você preste bastante atenção nos conceitos, nas imagens que vão aparecer, nos princípios que vão ser falados e nos elementos que vão ser apresentados. Eu devo resolver um exemplo ou dois exemplos para auxiliar vocês no entendimento. Na parte 2, que vai ser uma próxima aula, eu faço mais exercícios para fixar bem esse conteúdo de equações na mente de vocês. Tá? Então vamos dar início ao estudo de equações. Olá, eu sou o professor Edgar e vamos ao estudo de equações. Vou iniciar com uma situação problema. Essa situação problema eu vou transformar em uma equação. A gente vai começar a desenvolver o que a gente aprendeu na aula anterior. Montar as expressões a partir de uma interpretação da situação. Então é muito importante você saber interpretar o problema e transformar em expressões algébricas. Ok? Isso é importantíssimo. Nesse primeiro momento, nós vamos montar as expressões e finalizar com a equação. E eu vou explicar o que é uma equação. A resolução vai ser dada no passo final, porque eu vou, a partir daqui, ensinar alguns princípios das equações. Então vamos seguir com essa situação. Essa situação se encontra na página 25. Ela está resolvida, dada a equação para ela, e as resoluções, o problema pede que você resolva. Então nós faremos isso no final. Então página 25 e página 26. Eu vou seguir uma ordem diferente do livro, porque eu vou lá para o final dos princípios, depois eu vou voltar, vou seguir uma ordem diferente que eu acho mais padronizada. Eu consigo fazer uma linha de raciocínio melhor. E eu vou apresentar algumas imagens. E algumas imagens eu tirei do livro de vocês, tá? Então, quando for aparecendo, eu vou falando em qual página se encontra. Então vamos seguir. Situação, campanha, ajudar cães abandonados. Ao final de um mês de campanha, Ana arrecadou o dobro da quantia arrecadada por Júlia. E Edu arrecadou R$ 280 a mais do que as quantias das duas amigas juntas. Ao todo, os três conseguiram R$ 1.480. A pergunta vem: mas quanto exatamente cada um conseguiu arrecadar? Isso não está sendo dito o valor exato da situação problema. Ele deixou assim um valor escondido. Eu não sei quanto Júlia arrecadou. Eu não sei quanto Ana arrecadou. Eu não sei quanto Edu arrecadou. Aqui falou em valores escondidos. E tudo isso está relacionado aos respectivos personagens. Então eu começo aqui chamando o valor arrecadado por Júlia. Vou colocar aqui. Júlia.
arrecadou, chamar de J. Um valor que eu não conheço fazendo a leitura da situação. Então eu vou chamar o valor de arrecadado por Júlia de J. Vou usar uma letra para expressar o valor que eu não conheço. Ana arrecadou o dobro da quantia arrecadada por Júlia. Opa! O dobro é 2 vezes o valor arrecadado por Júlia. Então, Ana arrecadou 2 vezes J, o valor arrecadado por Júlia. E Edu arrecadou observe, R$280 a mais do que as quantias das 2 amigas juntas. Ou seja, como eu escrevo isso em uma expressão algébrica? Vai ser o valor de Júlia somado com o valor de Ana somado a 280. Ou seja, Edu arrecadou R$280 a mais que o valor das 2 juntas. Então, é o valor das 2 juntas mais 280. Montei a expressão algébrica dos 3 personagens. E observem, eu utilizei apenas uma letra. Comecei com J, que é o valor desconhecido de Júlia. O valor de Ana estava relacionado ao valor de Júlia. E o valor de Edu, arrecadado por Edu, está relacionado ao valor de Júlia e de Ana. Então eu utilizei uma letra só. Mas, professor, eu posso utilizar mais de uma letra para uma situação, problema como essa? Você até pode. Só que aí você vai ter um seguinte caso. Você vai ter uma equação, quando a gente montar aqui, só que com 2 letras. Você vai ter que encontrar o valor de uma para depois encontrar o valor da outra. E isso vai te dar trabalho. E segundo, na equação que eu vou montar, quando possui uma única letra, essa letra é chamada de incógnita. Ou seja, o valor desconhecido do problema ou da equação. Se você monta uma equação com 2 letras ou mais, agora essas letras não são chamadas de incógnita, mas elas são chamadas de variáveis. Equação. Vou apagar aqui. Como fica a nossa equação? Observe o seguinte. Nós ainda não utilizamos esse valor da situação. E vai aparecer uma palavrinha importante que define equação e diferencia a equação de uma expressão. Expressão, a gente já viu, possui letra, números e operações. A equação vai aparecer só mais um detalhezinho. Aqui, ó. Igualdade. Ou seja, ó, ao todo, os
3, Júlia, Ana e Edu, conseguiram arrecadar 1.480. Ou seja, o valor de Júlia somado com o valor de Ana somado com o valor de Edu, J mais 2J mais 280 tem que ser igual a 1.480. E aí, o que é uma equação? É uma igualdade que possui letra, e essa letra é chamada de incógnita, números e operações. É uma igualdade. Uma expressão algébrica não possui igualdade. Ela apenas representa uma situação. Aqui está representando toda a situação de um problema e está nos auxiliando a encontrar o valor desconhecido. Isso eu consigo fazer numa equação. Na expressão não, ele apenas representa e acabou. Segundo, igualdade. Se aparecer um outro sinal de maior ou menor, não é equação. Aí a gente chama de inequação. É um desequilíbrio. Vou mostrar daqui a pouco numa figura. Então, observem bem as diferenças de equação, expressão e inequação. Equação é uma igualdade. Não esqueça disso. Vamos resolver? Para a gente resolver esse problema, a gente precisa aprender alguns princípios. Então, antes de resolvermos, eu vou simplificar. Eu tenho aqui, 1, 2, 3, 4 termos semelhantes, onde possuem a mesma incógnita. Então eu vou juntar. Aqui eu sei que é 1J, aqui também é 1J. Então, 1 mais 2, 3, mais 1, 4, mais 2, 6. Então, 6 J's mais 280 é igual a 1.480. Observe que eu não juntei o 6 com o 280, porque eles não são termos semelhantes. O 280 não tem a incógnita. Se você juntar, você vai errar. Não posso juntar termos que não são semelhantes. Mas ele tem um número, junta com 6. Não importa. Eu não posso juntar termos semelhantes. E a gente observa termos semelhantes quando possuem a mesma incógnita. Vou parar de falar letra, vou falar agora de incógnita. Tudo bem? Então vamos caminhar. Nessa parte aparecerão algumas imagens. Essas imagens, algumas delas eu tirei da página 31. Outras imagens que aparecerão eu tirei da internet, que vai me auxiliar porque tem algo que eu queria relacionado aos princípios. E aí vai mostrar direitinho a imagem fazendo os processos que eu desejava. Então, prestem atenção, observem a imagem e observem que eu também representarei o que está na imagem de forma matemática. Ok? As imagens que aparecerão representam, ilustram muito bem uma equação. A imagem está relacionada a uma
balança. E não uma balança de hoje em dia, que é aquela com um prato só, você coloca o alimento ou o produto em cima e dá o valor numérico do peso, da massa daquele objeto. Não é essa. A gente está trabalhando com balança de 2 pratos, conforme a imagem ao lado. Observe que nessa balança eu tenho num prato 10 quilos e ela está equilibrada de acordo com outro prato que tem 2 pesos de 5 quilos. Então ela mantém esse equilíbrio. E a ideia de equação é isso. É um equilíbrio entre os dois lados da igualdade. É como se um lado fosse um prato, do outro lado fosse outro prato. E eles mantêm o equilíbrio. Então uma igualdade dá uma ideia de equilíbrio. Observe a outra imagem. Está mostrando um desequilíbrio. Ou seja, um lado está mais pesado que o outro lado. E aí, quando eu represento o desequilíbrio, observe, de um lado é 10 quilos. Para eu representar o desequilíbrio matematicamente, eu uso o sinal de maior ou menor. O lado que está mais pesado, então vai ser maior que o lado que está um pouco mais leve. Nesse caso aí, é 9,75. 750. Ou seja, 10 é maior que 9,750. Ou seja, 10 quilos é mais pesado que 9,750 quilogramas. Essa é a ideia do desequilíbrio. Mas a gente vai ver um pouquinho disso mais à frente. Voltando para a imagem anterior, nós temos um equilíbrio, onde de um lado eu tenho 10 quilos, e isso é igual a 5 mais 5. Então há um equilíbrio. De um lado é 10, do outro lado também é 10. Ah, professor, mas isso daí é uma equação? Não. Isso daqui é uma sentença matemática. Não é chamado de equação. A equação também é uma sentença matemática. Só que tem uma diferença. Essa sentença matemática aqui, ela é fechada. Ou seja, já sabemos o resultado. 5 mais 5 é igual a 10. A equação é uma sentença matemática aberta. Eu preciso descobrir o valor desconhecido para tornar a sentença verdadeira. Se eu colocar um valor qualquer que não seja o correto, torna aquela sentença falsa. Também tem essa ideia de sentença quando a gente estuda equação. Mas eu quero partir para um lado mais prático e visual. Então vamos trabalhar com a balança. Fica mais prático de você observar e entender os princípios. Eu quero que você entenda os princípios. Não apenas calcule e não saiba o que você está calculando, mas que você entenda. Então, é importantíssimo que você entenda que em uma equação, assim como a balança, um lado é igual ao outro lado. Equação vai representar esse equilíbrio. Primeiro princípio. Se eu trocar a ordem das bandejas,
Ou seja, se eu girar essa imagem, se eu girar, o que acontece? Quando eu giro, eu estou trocando o 10 quilos vai passar da direita para a esquerda, e o 5 mais 5, os 2 quilos que valem 5, vai passar da esquerda para a direita. Nesse caso aqui, é minha direita e minha esquerda. Mas se for no de vocês, é o contrário, tá? Então, o que acontece? Se eu trocar a ordem ou se eu girar a balança, o equilíbrio permanece. Se trocarmos as ordens da balança, o equilíbrio permanece. Voltando, essa parte da balança e essa parte da balança na equação é chamado de primeiro membro, segundo membro. Então, se eu troco a ordem dos membros, o que está desse lado vem para esse lado. E o que está desse lado vem para esse lado. Eu estou girando a balança. Então, o equilíbrio permanece o mesmo. Não se altera. Não esqueçam isso. Professor, eu posso trocar? Pode. Se você quer, se vai facilitar suas contas, você pode trocar numa boa. Não altera o equilíbrio. Então, aquilo que a gente viu, 10 igual a 5 mais 5, é o mesmo que 5 mais 5 igual a 10. Não altera em nada, conforme a imagem. Observe a imagem. Observe essa nova situação. Ela já não está no seu livro didático. Eu peguei da internet, que ela me facilita mais e dá para trabalhar melhor. E tem mais uns recursozinhos que não tinha no seu livro. Por exemplo, uma mãozinha que vai aparecer aí que me auxilia no que eu vou estar dizendo. Ok? Mas tem o mesmo sentido e é bem prático. Então, observa a situação. Nós temos, de um lado, 3 pacotes, que até o momento é um valor desconhecido, não está na embalagem, a sua respectiva massa. E no caso são pacotes de farinha. Então, 3 pacotes de farinha. Vou chamar o pacote de farinha de uma letra. A sua massa é X. Então, 3 pacotes de farinha está equilibrado a 600. Nós temos aí 500 gramas, um peso de 500 gramas e um peso de 100 gramas. 500 mais 100, 600. Professor, eu poderia escrever assim? X mais X mais X igual a 500 mais 100? Sim, mas depois você teria que simplificar nessa forma. Então, o que está sendo representado aqui, essa situação, onde agora eu não sei quanto pesa até o momento o saco, o pacote de farinha, eu representei com X. Mas com raciocínio, utilizando esse raciocínio visual, a gente percebe que 600 dividido para 3, 200. Só pelo raciocínio a gente já sabe 200 mais 200 mais 200, 600.
Então fica muito prático quando a gente observa a equação por uma balança. Mas voltando, representei a situação, porque eu tenho que trabalhar com a equação, representei a situação da balança em uma equação. Olha lá o equilíbrio, a igualdade. No momento, eu não quero encontrar o valor. Eu quero trabalhar os princípios. Então agora a gente estuda o segundo princípio, que é o princípio aditivo. Esse princípio aditivo, ele diz o seguinte: se eu acrescentar uma certa quantidade ou um certo peso em ambos os lados, o equilíbrio permanece. Ou, se eu retirar um certo peso em ambos os lados, o equilíbrio permanece. Observe a imagem. Eu acrescentei um pacote menor. Se você observar, se der para ver, é um pacote de café. Só que eu acrescentei ele de um lado e também acrescentei esse mesmo pacote do outro lado. Ele manteve o equilíbrio. É como, vamos pensar aqui, se esse pacote ele pesa 100. Então, nessa equação aqui, eu fiz isso. 3x mais 100 é igual a 600 mais 100, se esse pacote pesar 100. Ou seja, não alterei o equilíbrio. Você vai observar na figura que não alterou o equilíbrio, manteve o equilíbrio. A mesma coisa vai acontecer na equação. Se eu acrescentar um determinado valor em ambos os lados, esse mesmo valor nos dois lados, o equilíbrio permanece. Observa, eu falei a palavra acrescentar. É uma operação de adição. Eu tinha falado a palavra retirar. Observe a segunda imagem. Nós temos uma melancia, nós temos um pacote de farinha, nós temos um limão, nós temos uma maçã e nós temos 4 morangos. Usando o seu lado, no lado esquerdo. Usando o lado que você está vendo, no lado direito. No lado esquerdo nós temos uma melancia, um pacote, um limão e um peso de 100 gramas. Está equilibrado. Observe que está equilibrado. Dá para descobrir aí quanto pesa o morango, ou quanto pesa o limão, ou quanto pesa a maçã, ou quanto pesa a melancia? Dá. Mas o nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo aqui é entender o princípio. Então, observou bem a imagem? Então vem a próxima imagem. Observe a mãozinha. Ela está retirando, tem 2 mãozinhas. Uma do lado direito e uma do lado esquerdo, retirando
o pacote, que são os mesmos pacotes, pesam, têm o mesmo peso, o equilíbrio vai permanecer. Ele está tirando um objeto que tem o mesmo peso. Então o equilíbrio vai permanecer. Então é aquela ideia. Se eu tenho aqui, esse daqui mesmo, essa equação, e eu retiro 100, 3x mais 100 menos 100, para manter o equilíbrio eu também tenho que retirar 100 do outro lado. Então 600 mais 100 menos 100. 3x mais 100, estou retirando 100, vai ser igual a 600 mais 100, estou retirando 100. Quando eu retiro 100 dos dois lados, eu volto à equação inicial. 3x igual a 600. Observe, não alterou, voltei à equação inicial. Então, o princípio aditivo, se eu acrescentar o mesmo valor em ambos os lados, o equilíbrio continua o mesmo. Se eu retirar o mesmo valor de ambos os lados, o equilíbrio continua o mesmo. Agora pensa comigo. Se você pegar o valor de um lado da balança e colocar no outro lado da balança, o que acontece? Desequilibra. Isso não é princípio de igualdade. Se eu tirar um valor de um lado e colocar do outro lado, desequilibra a balança. A ideia é essa: se eu tirar de um lado um valor, esse mesmo valor ele tem que ser retirado também do outro lado para manter o equilíbrio. Não esqueçam disso. Esse princípio é importantíssimo. Vamos para o último princípio. Terceiro e último princípio. Princípio multiplicativo. O espaço ficou pequeno, mas deu para colocar. Vamos observar as imagens. Observe a primeira. Eu tenho no prato direito 3 morangos e 1 limão. E no prato esquerdo eu tenho um peso de 100 gramas e 1 limão. Nosso objetivo aí, de novo, não é encontrar os respectivos pesos dos elementos, mas trabalhar os princípios. Então eu tenho, vou colocar aqui, o limão L mais 100 é igual a L mais 3M. Estou chamando L do limão e M do peso do morango. Peso do limão e peso do morango. Observe a outra figura. Olha o que aconteceu. Se você olhar no prato esquerdo, triplicou o número de pesos e o número de limões. Passou a ser 3 limões mais, em vez de eu colocar 100 mais 100 mais 100, eu vou colocar 300. 300. Triplicou. Só que para manter o equilíbrio,
o lado direito, também tem que triplicar. Então, se eu tenho L, também vai passar a ser 3L. Observe a imagem. E se eu tenho 3 morangos, o triplo de 3 morangos, 3 vezes 3, 9 morangos. Isso está mostrando na imagem. Então, o princípio multiplicativo. Se eu aumento tantas vezes os elementos de um lado, isso também tem que aumentar a mesma quantidade de vezes do outro lado. Então, 3 limões, 3 pesos de 100, vai manter o equilíbrio com 3 limões e 9 morangos. Aumentou 3 vezes em ambos os lados dos pratos. Vai aumentar 3 vezes em ambos os lados da igualdade. Um aumento multiplicativo. Aumentar tantas vezes. Diferente de adicionar. Adicionar, eu estou somando um valor, ok? Observe a próxima imagem. Nós temos aí, do lado esquerdo, 4 cocos e 2 pesos de 100 gramas. 4 cocos e 2 pesos de 100 gramas. Então, aqui, 4 cocos, estou chamando de C, mais 2 pesos de 100, 200. Isso é igual, a balança está equilibrada, a 4 limões mais 4 morangos mais 4 pêssegos. Observe a próxima imagem. Olha o que aconteceu. Reduziu. E o que aconteceu com essa redução? Os 4 cocos passou a ser um coco. Os 4 limões passaram a ser um limão. Os 4 morangos passou a ser um morango. Os 4 pêssegos passou a ser um pêssego. E se você for ver os 200 gramas, passou a ser 50 gramas. Essa redução foi uma divisão por 4. Esse lado, ou o lado da balança lá, foi dividido por 4. E para manter o mesmo equilíbrio, o lado direito, sua direita, foi também dividido por 4. Então, observe, se eu dividir ambos os lados da igualdade pelo mesmo valor, o equilíbrio permanece. Se eu aumentar tantas vezes, ou se eu reduzir por uma divisão por o mesmo valor, o equilíbrio permanece. Esses são os princípios da igualdade que você precisa saber. Você vai se dar bem se você compreendê-los corretamente. E aí você não vai errar nenhuma equação. Com esses princípios em mente, vamos voltar para o exercício inicial. Nós tínhamos parado na seguinte equação. CIJ mais 280 é igual a 1.480. Lembrando, é uma campanha para ajudar os cães abandonados. Júlia
arrecadou o valor J. Ana arrecadou o dobro de Júlia. Edu arrecadou 280 a mais que as duas juntas. Isso a gente interpretou. E a gente montou a equação, que foi o valor arrecadado pelos três é igual a 1.480. Lembrando que a gente simplificou os termos semelhantes, a gente juntou em um termo só. Qual é o nosso objetivo aqui? É encontrar o valor de J. E quando eu resolvo uma equação, eu chamo esse resultado de solução da equação ou raiz da equação, que é o resultado de J. Só que o problema não quer só o valor de J, que é o valor que foi arrecadado por Júlia. Aí eu vou ter que substituir aqui a letra pelo seu valor. Aí a gente vai transformar a expressão em um valor numérico, vimos isso, para Júlia, para Ana e para o Edu. E aí a gente resolve o problema. Só que quando a gente encontrar o valor da incógnita, a gente está solucionando a equação, ou encontrando a raiz da equação. Tá? Isso está na página 29, falando sobre solução de uma equação. Então vamos aplicar os princípios. Ou seja, qual é a ideia? Descobrir esse valor, que eu não sei quanto é, que somado a 280 tem que dar 1.480. Posso ficar chutando valores? Para início, até pode, para você descobrir se a sentença vai ser verdadeira ou falsa, até pode. Mas já aprendemos os princípios. Então o ideal não é chutar, é praticar, aplicar os princípios. Qual o primeiro princípio que eu aplico? Eu não preciso trocar a ordem. Aí aqui eu tenho que ter isso em mente. Se eu tenho incógnita e número, o ideal é você organizar. Então, o que tem letra fica de um lado da igualdade, o termo com as letras fica de um lado da igualdade e os números fica do outro lado da igualdade. Então eu posso sair pegando esse, passar para o outro lado? Lembra, se você passar para o outro lado na balança, desequilibra. Eu não vou passar para o outro lado de qualquer maneira. Eu vou aplicar os princípios. Então aqui, ó, eu tenho que retirar o 280 daqui. Então é aquilo. 6J mais 280. Retirar é uma subtração. Então, menos 280 de um lado, eu retiro também do outro lado. 1.480 menos 280. Eu estou aplicando o princípio aditivo, retirando a mesma quantidade dos dois lados da igualdade, dos dois membros da igualdade. Então aqui, ó, 280 menos 280 vai dar zero. Não preciso escrever o zero. Eu só vou escrever o 6J. Igual, aqui eu faço a conta. 1.480 menos 280, 0, 0, 2, 1. Então, isso daqui deu 1.200. Olha lá o que eu falei no início. Termos com letra, com a incógnita de um lado e o número do outro lado. Aí isso me ajuda a fazer o quê? Usar agora o princípio multiplicativo. Aqui é 6 vezes a incógnita.
Lembrando, tem uma multiplicação aqui entre o número e a letra. Então é 6 vezes a incógnita dá 1.200. Então, para descobrir o valor da incógnita, basta eu dividir ambos os lados por 6. 6 dividido por 6 vai dar 1J, só o J. E 1.200 dividido por 6 vai dar 200. 12 dividido por 2 é 6. 12 dividido por 6 é 2. Então, Júlia arrecadou R$200. Ana arrecadou o dobro de Júlia, 400. E Edu arrecadou 280 a mais que Júlia e Ana. Júlia mais Ana arrecadaram 600 mais 280, 880. Se você somar, 4, 6, 600 mais 800, 1.400 e 80. 1.480. Então, solução correta. Solução da equação e a resposta do problema. Eu apliquei os princípios. Vou escrever aqui, ó, princípio aditivo e princípio multiplicativo. Professor, eu preciso fazer isso direto. Você está iniciando. Fazer passo a passo é importantíssimo para aprender melhor. Na aula que eu vou corrigir mais exercícios, você já vai estar craque. Aí sim, eu vou te dar um método rápido para você não precisar ficar aplicando dos dois lados os princípios. Só que eu vou colocar uma observação. Ele serve para quem já tem prática. Mas isso fica para uma próxima aula. Eu espero que você tenha compreendido. Eu gostaria que você praticasse com bastante exercícios, tanto de problemas como exercícios algébricos, apenas uma equação, e você desenvolva, que você vai aprender bastante. Até a próxima.